Graça e paz, Jesus ama a todos vocês. Que bom ter você aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre a tentação que Jesus passou no deserto, enquanto ele jejuava por 40 dias, e como nós podemos trazer esse assunto para a nossa vida, como que nós podemos colocar essa passagem da Bíblia, que se encontra no livro de Mateus capítulo 4, na nossa vida, nos dias de hoje, e como isso traz fortalecimento para a nossa fé. Mas antes de nós prosseguirmos com o assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo e deixa a mensagem do Senhor ser espalhada através da tua vida, amém? Então, acompanhe comigo a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 ao 11, amém? A palavra do Senhor diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque estás escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? A palavra do Senhor aqui que vem falando sobre a tentação que o Senhor Jesus passou no deserto. Logo após o seu batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. A palavra diz que ele foi levado e ele jejuou por 40 dias. E ele teve fome. E quando ele estava naquele momento que ele estava passando por fome, uma fragilidade física, mas o espírito dele estava avivado. Porque esse é o principal objetivo do jejum. É você jejuar para que a tua alma, o teu espírito se fortaleça em Cristo. O Espírito Santo enche a tua vida. A tua carne ela pode estar fraca porque ela está tendo privação daquilo que sustenta, que é o alimento. Mas você está mortificando a tua carne para vivificar o teu espírito, para encher a tua vida de fé, para colocar a tua vida em consagração a Deus. Esse é o principal objetivo do jejum. E é isso que Jesus fazia naqueles 40 dias no deserto. Então veja que no versículo 1, ele é levado pelo Espírito ao deserto. A palavra Espírito aqui está escrita em letra maiúscula, simbolizando que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo, pelo Satanás, pelo diabo. Então quando ele foi levado, o Espírito mesmo permitiu que ele fosse ser tentado, porque ali ele estaria mostrando que mesmo diante da tentação, ele conseguiria prevalecer sem pecado. Ele conseguiria prevalecer sobre o inimigo e ele permaneceria limpo, sem pecado algum. Também a palavra do Senhor diz no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, 40 dias de jejum. A palavra diz que após esses 40 dias ele teve fome. É aquele momento da fragilidade física, aquele momento que ele estava fraco fisicamente, mas espiritualmente ele estava forte. Aí é um pulo do gato para a vida do cristão, porque o cristão muitas das vezes ele não tem essa rotina de jejum, ele não tem essa rotina de ter consagração da sua vida a Deus. Então, ao momento que nós abrimos um jejum, o que seria o jejum? É você estar consagrando a tua vida a Deus e dizer: Deus, eu vou abrir um jejum e vou ficar de tal hora até tal hora sem me alimentar, somente em consagração ao Senhor. De nada adianta eu abrir um jejum de alimento, mas o meu pensamento ele não ser focado em Deus. Mas o meu pensamento ele não está focado em Cristo. Eu tenho que focar, direcionar esse momento de consagração a Deus.
gastando mais tempo com a palavra, me alimentando da palavra de Deus, buscando mais do Espírito Santo, me livrando, me desviando do mal e permanecendo essas horas ou esses dias que eu estou de jejum, tirando, separando esses dias para a consagração a Deus. É difícil? É difícil, principalmente se você está no começo da caminhada, mas com a tua evolução na fé você consegue fazer um jejum e consagrar a tua vida a Deus, e você vai sentir que o teu espírito, a tua alma, ela se sente alimentada, e você pode lutar contra as astúcias do diabo, contra as ciladas de Satanás, e você vai prevalecer, porque você começa a aprender que quando você está consagrado ao Senhor, quando você consagra a tua vida a Deus, Ele te enche de poder, do poder de Deus, e você tem a autoridade de Deus na tua vida. Para isso, uma vivência com Cristo. Para isso, me consagrar a Deus. Para isso, ter oração na minha vida. Para isso, ter leitura da palavra. Então, tem que estar se revestindo dia após dia. Você não pode deixar a tua fé esfriar. Você tem que estar alimentando a tua fé, alimentando o teu espírito. Se você alimenta somente a tua carne e esquece de alimentar o teu espírito, a tua carne inevitavelmente vai ficar mais forte que o teu espírito. Então, a palavra do Senhor diz aqui que quando ele estava, após esses 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então a palavra do Senhor diz que o Satanás, ele esperou o momento exato para atacar, porque ele é astuto, porque ele é ardiloso, ele conhece cada movimento, cada fraqueza que a pessoa demonstra perante ele. Se a pessoa demonstra fraqueza em certa área, ele vai atacar ali. Satanás, ele é astuto, ele jamais vai atacar onde ele sabe que você não vai cair. Ele sabe que você não cai diante de uma doença. Ele não vai atacar você no momento de doença, ele não vai tentar lançar doença para ele, porque ele sabe que a tua fé está em Cristo e sabe que Cristo vai te abençoar. Ele vai atacar na fraqueza da pessoa, quando ele vê que a pessoa é focada muito nos bens materiais, no dinheiro. Ele vai jogar dinheiro para tentar derrubar a pessoa. Ele vai fazer a pessoa ver uma saída no dinheiro e não em Cristo. E vai desviar a pessoa para o caminho do dinheiro, para o caminho do bem material, e vai desviar ela de Cristo. Nós temos que aprender a ser focados nas coisas de Cristo, nas coisas de Deus, para que nós possamos resistir a essas tentações. A palavra do Senhor aqui diz que Jesus, depois desses 40 dias e 40 noites, ele estava com fome. O que Satanás imediatamente fez? Ele chegou e falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, para que delas você se alimente. Então ele usou daquilo, se você é o filho de Deus. Ele estava questionando a Jesus. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus, mas mesmo assim ele questionou, porque Jesus estava num momento de fragilidade física, mas espiritualmente ele estava muito preparado. A palavra do Senhor diz aqui que Jesus Cristo respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é o verbo divino, ele conhece toda a escritura, e ele era a escritura encarnada, ele é a palavra de Deus encarnada. Então por isso que ele tinha essa autoridade da palavra na vida dele, porque além dele falar da boca, não era só da boca para fora, mas ele vivia aquilo que ele estava falando. Hoje em dia a gente tem que aprender a ser assim, a falar algo de Deus e viver aquilo. No começo é difícil, mas quando a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, a ter comunhão verdadeira com Cristo, você luta dia após dia para que isso aconteça na tua vida, para que você tenha essa comunhão verdadeira e você viva o que você está pregando, e você viva a palavra de Deus que está saindo da tua boca, que não seja somente palavra da boca para fora, mas seja algo que as pessoas olham para a tua vida e veem Cristo na tua vida, sabem que você está levando uma palavra verdadeira e que você tem vivido aquilo que você tem pregado. Então Jesus, ele conhecia muito bem a Escritura, e ao momento que Satanás se levanta contra ele, ele usa a Sagrada Escritura para repreender. Jesus diz: não só de pão viverá o homem. Aqui Jesus diz assim que o homem não vai viver só do que é material. O homem não vai viver só do que é físico aqui nesse mundo, no que nós podemos tocar. A palavra do Senhor aqui diz que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Falando que o homem tem que aprender a se alimentar da palavra de Deus, aprender a ser fortalecido na palavra sagrada, na Sagrada Escritura, naquilo que vem de Deus para ser fortalecido. Então não adianta a pessoa: mas eu foco no material, mas eu acredito em Deus e a minha salvação está garantida. Não é desse jeito, igreja. Nós temos que aprender que a palavra do Senhor nos ensina isso. Jesus disse: não só de pão viverá o homem.
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que vem de Deus está na nossa mão, está ao nosso alcance. É a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, e nós podemos nos alimentar dela diariamente. Eu não estou dizendo que você precisa ler todo dia a Bíblia, mas que você leia um versículo, que você leia um capítulo e busque entendimento do Espírito Santo e se alimente dessa palavra para você resistir às astúcias do diabo, às astutas ciladas que o inimigo arma contra a tua vida. E é para isso que você tem que permanecer firme em Cristo. E é por isso que você tem que permanecer firme na palavra de Deus. A palavra do Senhor também, no versículo 5, diz assim: e o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçardes em alguma pedra. Então o inimigo é astuto. A Escritura, a palavra, ele conhece. Ele não vive a palavra, ele conhece. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Ele não vive a palavra e é por isso que ele não tem salvação. Ele já pecou em espírito, o pecado dele é imperdoável. Ele pode até conhecer a palavra e tentar jogar ela contra você. Mas veja o que Jesus, na sabedoria profunda do Filho de Deus, ele responde. Respondeu-lhe Jesus também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E nessa palavra aqui Jesus se referia lá a Deuteronômio 6,16 e Êxodo 17,7, que fala daquele momento que o povo tentou a Deus em Massá e Meribá, naquela passagem que eu creio que a maioria de vocês já conhece, que é da água na rocha, onde o povo questionava Moisés, onde o povo murmurava contra Moisés, onde o povo murmurava contra Deus e dizia: Deus está conosco ou não está? O povo estava vendo o milagre acontecer, o povo sabia que Deus estava com eles, que Deus estava no meio daquele povo, levando eles para a terra prometida, e o povo insistia em tentar a Deus. O povo insistia em ficar dizendo: cadê Deus? Deus não está fazendo nada, e Deus levando, conduzindo aquele povo para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. E o povo, vamos tentar Deus, vamos falar que Deus não está conosco, vendo os sinais acontecer e dizendo que Deus não estava ali. Então, naquele local ali onde o povo tentou a Deus, Deus colocou o nome de Massá e Meribá, porque ali o povo tentou a Deus. Então Jesus respondeu a Satanás usando da Escritura e dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque nós não devemos tentar a Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai me proteger. Eu sei que se eu fizer isso eu posso morrer, mas eu vou fazer porque Deus vai me proteger. Não tenta a Deus, porque está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você tem que ter uma consciência cristã. Que você não pode estar tentando a Deus. Eu vou fazer isso, se der errado eu morro. Se eu vou fazer isso, se der isso aqui, dá tudo errado na minha vida. E eu vou fazer porque Deus está me protegendo. Não tenta a Deus se você está vendo que vai dar errado. Se você está vendo que esse caminho te leva para algo errado, não tenta a Deus, porque Deus ele está vendo que você sabe que está errado e você está tentando a Deus. Então procura não fazer isso. Se afasta disso de você começar a provocar e tentar a Deus, porque Deus ele conhece teus caminhos, ele sabe que você sabe o que é errado e o que é certo. Então permaneça no que é certo, no que você sabe que Deus vai abençoar, naquilo que sabe que Deus vai dirigir na tua vida. Amém? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que Satanás mais quer isso é adoração. Satanás ele quer que as pessoas esqueçam de Deus e adorem a ele. Nós temos vivido tempos que, creio eu, que estamos muito, muito próximos da volta de Cristo. Graças a Deus. Eu comentava esses dias com alguns amigos e a palavra de Deus ela traz esse alerta para a gente. Porque no tempo em que Deus mandou o dilúvio sobre a terra, aquele povo estava contaminado pelo pecado. Então Deus enviou o dilúvio para que lavasse a humanidade daquele pecado. Então Sodoma e Gomorra, quando aquele povo estava em tamanho pecado, que o odor do pecado chegava às narinas de Deus, Deus enviou fogo do céu e destruiu aquele lugar. E hoje em dia não é diferente. Se nós formos ver os nossos dias de hoje, creio eu que o pecado está lá em cima. Porque os valores estão sendo invertidos. O que é certo está se tornando errado. O que é errado está se tornando certo, infelizmente. E eu creio que estamos se aproximando de uma Sodoma e Gomorra. Então creio eu que a volta de Jesus é iminente. Ela está muito próxima. E nós temos que nos preparar para isso. Porque se você
vive nesse mundo, você tem assistido alguma coisa na televisão, você tem visto alguma coisa na internet, você tem visto que as coisas mundanas, as coisas do mundo, as coisas materiais estão tomando o lugar de Deus na vida das pessoas. As pessoas não estão nem aí para a vida espiritual, as pessoas não estão nem aí para uma vida com Cristo, não estão nem aí para uma vida com Deus, em busca do reino de Deus. Elas se preocupam em conquistar, a juntar tesouros aqui na terra, quando o próprio Deus nos aconselha a juntarmos tesouro no céu, onde a traça não come e a ferrugem não corrói. Aqui na terra é tudo passageiro. Vai ser difícil se entrar na cabeça do povo, muito difícil. Mas a nossa parte é levar essa mensagem para você e dizer assim, ó, você tem que ajuntar tesouro no céu. Você tem que buscar a tua salvação, você tem que lutar por isso. Jesus Cristo está às portas, Ele bate, Ele está próximo. Ele quer ver você no reino dele. Ele quer que você esteja lá no grande dia sendo acolhido para o reino de Deus. Mas para isso tem que haver uma mudança de vida. Para isso você tem que ter uma vivência com Deus e se alimentar da Escritura, se alimentar da palavra que vem de Deus, pedir para o Espírito Santo te encher, ser selado com o Espírito Santo e trazer essa alegria para a tua vida. De você saber que se Jesus voltar daqui a 2 minutos, você está preparado. De você ficar sabendo se Jesus voltar amanhã, você está preparado. Se voltar no que vem, você está preparado. A qualquer momento, você está preparado. Você está aguardando, você está ansioso pela vinda de Cristo. Então nós temos que ter esse sentimento. Veja no versículo 10 aqui. Aliás, no versículo 9, diz assim, ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Diz Satanás falando para o Filho de Deus, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. É bem material, ó, é riqueza. Você vai ter todos os reinos da terra. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, a palavra do Senhor aqui, ela diz assim que Jesus usou a palavra do Senhor novamente e combateu a Satanás, dizendo que é somente a Deus que adorarás. A palavra do Senhor, lá em Êxodo 20, diz assim, adorarás somente ao teu Deus, acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento sagrado, adorar a Deus acima de tudo. E é só Ele que nós devemos adorar e prestar adoração. A palavra no versículo 11 diz assim, com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O Senhor usou autoridade e mandou Satanás se retirar dali, porque ele não é digno da adoração. O único que é digno da adoração é Deus. Então nós temos que nos inclinar, nos curvar e nos humilhar perante Deus e mostrar que Ele é digno de adoração, adorar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser e de todo o nosso entendimento. A palavra do Senhor diz que Deus busca os que o adoram em espírito e em verdade. Eu não posso ficar adorando a Deus somente da boca para fora, dizendo que eu sou um cristão somente da minha boca para fora, que eu vivo para Cristo só da minha boca para fora. É muito fácil eu bater no meu peito e dizer eu sou cristão. É difícil eu ter uma vida com Cristo. É difícil eu orar por aquela pessoa que me odeia. É difícil eu orar por aquela pessoa que quer puxar o tapete. É difícil eu orar por aquela pessoa que me maldiz. Mas o cristão aprende que é isso, exatamente isso que ele tem que fazer. Orar por aqueles que o perseguem. Colocar tudo na mão de Deus. A nossa vida está sob a direção do Pai. Quando você é verdadeiramente um cristão, você coloca tudo na mão de Deus e descansa. Você faz a tua parte e a parte de Deus. Você pode ter certeza que Ele vai te entregar. Então a palavra do Senhor aqui, ela nos ensina a sermos sábios, a conhecer a Escritura, nos alimentar da Escritura e a combater o diabo com a sabedoria que vem de Deus. E somente Deus é digno de adoração, somente Deus é digno de que você adore a Ele de todo o teu ser e de todo o teu entendimento. Então, fica com essa palavra no teu coração, aprenda a se tornar forte, alimentar o teu espírito, a tua alma e repreender Satanás na tua vida através de uma vida firme com Deus. Se você gostou do conteúdo aí, deixa o teu joinha, compartilhe o vídeo, deixa a palavra do Senhor chegar até mais pessoas através da tua vida. Um forte abraço aí, fique com Deus, até o próximo vídeo.